Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Que é a única coisa que essa gente nojenta não meteu a pata para poluir ainda, para estragar, para prejudicar, para encher o saco. Estão usando aqui, né, já há anos aí que eles estão usando as minhas comunicações privadas aqui para atrapalhar a minha vida. São bandidos e eu não consigo me livrar dessa gente nojenta, baixo nível, medíocre e patética. Vou continuar tentando aqui até o último dia. Enquanto isso, como eu falei, vou fazendo aquilo que eles ainda não meteram a pata para destruir, que são os vídeos do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão que foi levantada pelo Luiz Felipe Pondé num programa da TV Cultura, e eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? na descrição do vídeo. E a questão tem a ver com a igualdade, tá? Então a questão é a seguinte: os seres humanos são todos iguais? Então ele está ali debatendo, sendo entrevistado por uma moça que é apresentadora do programa. E a discussão é a seguinte: eu vou ler aqui para vocês a discussão, tá? E aí vou comentar, fazer alguns comentários sobre a fala dele, trazer mais algumas referências bibliográficas aqui, da literatura, da filosofia, e finalizar com uma reflexão sobre esse conceito de igualdade, tá? Para a gente ver como ele realmente é uma questão difícil aqui, tá bom? Antes, rapidamente, lembrando a vocês aí que eu estou com o meu livro aqui para vender, o novo livro de poemas, tá? Que é o do outro lado de cá. As minhas comunicações privadas estão sabotadas por esses bandidos, então tá difícil aqui, né, enfim, de criar algum tipo de conexão nesse sentido. Mas, como o vídeo do YouTube é uma coisa mais aberta, aí, né, que é a única coisa que eles não conseguem destruir totalmente, ou poluir com o fedor deles, eu continuo usando isso aqui para poder divulgar o livro. E, enfim, quem quiser aí entrar em contato, tá, mandar o WhatsApp aqui para mim, fica à vontade, que eu deixei aqui meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá, para a gente poder negociar isso aí, tá bom, pessoal? Então é isso, deixo aqui com vocês, tá, a dica do meu livro, meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Então vamos lá, essa questão é levantada pelo Pondé, tá? E aí a gente pergunta: os seres humanos são todos iguais? Que essa é uma questão importante, porque diz respeito a tudo que a gente vive em sociedade: democracia, cidadania, participação social, enfim, né? Respeito ao próximo, coisa que essa gentinha nojenta que está me perturbando não tem capacidade de aprender isso, e acesso, né, a serviços de qualidade, etc. e tal. A humanidade foi avançando, né, para chegar no ponto que a gente está hoje, e com as oscilações que a gente já sabe, né, de praxe, foi melhorando em alguns pontos, piorando outros, e isso também se modifica de lugar para lugar, e a gente vai tentar ponderar isso aqui a partir da fala do Pondé, tá? Então, a menina pergunta para ele o seguinte, ó: do ponto de vista político, e isso já é uma questão aí, né, já é uma diferença interessante aí, já é um elemento ali chave da fala dela, porque ela está falando da questão política. Do ponto de vista político, essa ideia de que os seres humanos são todos iguais, ela é muito recente, né? Por exemplo, no Brasil não faz sentido a gente falar em igualdade, porque a abolição da escravatura foi ontem, 1888, né? Para início de conversa, vai dizer que essa discussão do que é a igualdade, ela é uma discussão essencialmente política, né? Ela é basicamente política, tá? Por quê? A gente vai ver por quê. Porque isso, essa ideia, ela não existe na essência do ser humano, e ela não existe sequer na percepção superficial que a gente tem no cotidiano, né? Pelo contrário, a percepção superficial que a gente tem no cotidiano é a da diferença radical, né? Todas as pessoas são diferentes, inclusive os gêmeos. A gente vai ver isso aqui também, tá? E aí essa questão da igualdade, ela é posta no nível político, né? E quando se fala que ela é posta no nível político, leia-se também que ela é posta pela filosofia. Porque a política nasce com a filosofia, com os filósofos, né? Na Grécia Antiga, com os pré-socráticos, tá? A gente já falou disso aqui em outros vídeos do canal. E aí o Pondé comenta, né? Ele diz: a ideia é muito recente e ela não pegou plenamente. Há controvérsias, né? Vamos ver aqui que tem outros autores que já pensam o contrário, né? E aí ele continua: talvez seja uma herança, inclusive, evolucionária, né? Essa dificuldade da ideia de igualdade pegar, né? Porque a ideia de uma humanidade igual é uma ideia abstrata. E ele tem razão, eu concordo plenamente com ele. É isso aí, é uma ideia abstrata. E por quê? Porque ela não existe na concretude ali da vida, né?
enfim, ou seja, né, aquela coisa mais imediata que a gente olha, né, e mesmo aí, né, é difícil de dizer essas coisas, porque a concretude, ela não existe para o ser humano sem uma mediação simbólica, né? Então, ela já começa no ser humano como uma mistura entre essa experiência bruta do cotidiano e um símbolo, uma simbologia que você cria para poder narrar isso para você mesmo ali, para os outros, né? Então, no fundo, em maior ou menor medida, a gente está sempre trabalhando com um mínimo de abstração, né? Agora, esse nível de abstração que ele está ponderando aqui, que ele está falando que tem a ver com a questão, e que tem a ver com a questão da igualdade, é uma abstração mais complexa, mais ampla, mais profunda, né? E, ao mesmo tempo, mais problemática, né? Justamente por isso, né? Então, a experiência cotidiana que a gente tem, mesmo no nível simbólico, é uma experiência de diferença mesmo, né? E aí ele continua. Então, a ideia de uma humanidade igual é uma ideia abstrata, é uma construção abstrata do pensamento de algumas pessoas. A realidade com a qual as pessoas convivem são pessoas concretas com as quais elas convivem. Por isso que é muito mais fácil amar a humanidade do que o semelhante. Aí ele faz uma distinção, né? Porque essa questão, né, amar a humanidade, você está amando, né, uma ideia que não tem um correlato nos indivíduos, né? É uma espécie de soma arbitrária, né, de todo mundo a partir de um mínimo de semelhança, né? E aí isso fica difícil, né, você enxergar isso nas pessoas individuais, né? E aí ele fala, né, por isso é muito mais fácil amar a humanidade do que o semelhante, porque a humanidade é uma abstração. O semelhante é aquele que toma o seu emprego, é aquele que fala mal de você, é aquele que pode te ajudar, é aquele que pode ter preconceito. Quer dizer, né, que são os defeitos e as qualidades dos indivíduos que estão aí para além dessa ideia, dessa utopia, né, no sentido positivo do termo, né, que é a abstração da ideia de humanidade, tá? E aí ele continua, então é sempre mais fácil amar abstrações e ter dificuldade com realidades. Aqui ele cria uma distinção que, né, quem já está acompanhando o canal aqui há mais tempo sabe que eu não uso essa distinção. Para mim, a palavra realidade, a abstração é uma realidade, ela existe aí, ela é debatida, tanto é que ele está falando dela, né? Então, talvez a melhor distinção que a gente possa fazer é entre uma abstração, né, e um exercício cotidiano mais superficial, né? Beleza, aí eu acho até que serve melhor, tá? Na minha opinião, serve melhor. E aí finaliza, né? Então a ideia não pegou plenamente, mas é importante do ponto de vista da democracia, tá? Então vamos comentar algumas coisas que ele fala, tá, pessoal? Vamos lá. Rapidamente aqui, antes de eu passar para o conceito de igualdade. Realmente, né, a ideia não pegou plenamente, mas ela pegou de alguma forma, né? A gente tem a questão de que as pessoas são, que é uma abstração, né, de que as pessoas são iguais perante a lei, né? Talvez seja até melhor dizer que nós somos iguais antes da lei, que é a diferença, né? E antes, leia-se, né? Ou talvez seja o caso até dizer depois, né? Como uma criação abstrata, posterior, né? E ao mesmo tempo radicalmente filosófica mesmo, né? De que as pessoas têm que ser percebidas e têm que ser entendidas, né? Como pessoas que têm, que devem ter, né? O deve aí é o importante da questão, né? É uma questão ética isso, né? Que devem ter acesso ao máximo de oportunidades possível e tudo mais, né? O Thomas Piketty, ele discorda do Pondé, né? Tá aqui uma breve história da igualdade. Eu ainda não li esse livro, mas já dei uma pincelada aqui. E ele acha o contrário. Ele acha que a gente está num caminho de aproximação com a igualdade, né? E aí ele fala aqui, tem várias coisas aqui que ele fala, né? E ele diz aqui na orelha, né, tá escrito, né, com elegância e concisão, Piketty conduz, né, o leitor pelos grandes movimentos que moldaram o mundo moderno para melhor e para pior. O crescimento do capitalismo, as revoluções, o imperialismo, escravidão, guerras e a construção do estado de bem-estar social, né?
E ele fala, né, afinal, por séculos temos caminhado rumo a uma crescente igualdade, né? Mas, para continuar avançando, precisamos aprender a nos comprometer com sistemas institucionais, legais, sociais, fiscais e educacionais que possam fazer da igualdade uma realidade duradoura. Ao mesmo tempo, resistir à amnésia histórica e às tentações do separatismo cultural e da compartimentalização dos saberes, né? Em especialismos radicalmente separados, o Morin fala muito disso, né? O que está em jogo é a qualidade de vida de bilhões de pessoas. Sabemos que podemos fazer melhor, conclui Piketty. O passado nos mostra o caminho, o futuro depende de nós. Essa questão é uma questão difícil, está aqui o livro do Piketty, né? Porque justamente por ser uma abstração complexa, a ideia de igualdade ela traz dificuldades, né? Às vezes intransponíveis, né? Problemas que são muitas vezes radicalmente complexos e em alguma medida até bizarros, né? A gente vai ver aqui alguns exemplos, e ao mesmo tempo caminhos promissores ali para poder pensar certas questões também, né? Então vamos lá. A igualdade ela é o oposto da diferença, né? A igualdade é o oposto da diferença, mas ao mesmo tempo ela cria ali, né? Essa dicotomia ela cria uma série de cenários diversos, né? Então, por exemplo, né, a ideia de igualdade ela pode tanto levar as pessoas a entenderem que aquele que não né, que não tem a mesma condição, que não teve a mesma história de família, que não teve as mesmas oportunidades e tudo mais de estudar ou até de trabalhar, que ele precisa ter algum tipo de compensação a partir de outros mecanismos que no mundo moderno derivam do Estado, né? E a gente aí tem a questão do Bolsa Família, por exemplo, que é um exemplo mais fácil de entender isso, né? Então, o Bolsa Família é justamente uma maneira de tentar compensar a desigualdade econômica que acaba gerando, né, um afastamento da ideia de igualdade, né? E essa ideia de igualdade, ela está, por ser uma abstração complexa, ela está sempre conectada com elementos que estão para além daquela relação primária entre as pessoas, né? Aquela relação do um para um, aquela relação do cotidiano e tal, né? Quer dizer, porque isso não acontece, esse jogo da tentativa de minimizar desigualdades e ao mesmo tempo chegar numa equiparação mais razoável, isso jamais acontece no nível individual estrito, porque essas coisas, né, essas relações individuais são sempre fragmentadas, cada uma no seu espaço e tal. Então, quem atua de fato para poder minimizar isso na história da humanidade é a política, né? Não tem outra forma de pensar isso. E aí, quando eu falo política, eu não estou falando só dos governantes, estou falando dos movimentos sociais, do trabalho do professor em sala de aula, dos debates entre as pessoas num grupo ali, né, que você tem e tal. Tudo isso contribui para minimizar ou para aprofundar as desigualdades, né? A questão da igualdade, ela também e aí, vamos lá, né? Só um ponto aqui, por outro lado, tem um efeito, a questão da igualdade, ela tem um efeito cognitivo problemático às vezes, né? Uma das formas de enxergar isso é ler esse livro aqui do Jean Baudrillard, A Transparência do Mal, tá? Porque a questão da igualdade no nível cognitivo, ela vai superficializando, né, a percepção justamente da complexidade, que reside na diferença, né? A complexidade da vida reside na percepção das diferenças. E aí, se você acaba entendendo que é tudo igual, né, você acaba meio que atolado na superfície de percepção do mundo, né? Isso é um pouco que o Baudrillard está denunciando aqui nesse livro bacana dele, A Transparência do Mal, né? E ele fala, por exemplo, na página 13 e 14, que um dos efeitos disso no mundo contemporâneo, que ele está denunciando justamente o que a gente está vivendo nos últimos 30 anos aí, né? Esse livro da década de 90, ele fala da dificuldade, da crise da metáfora, por exemplo, né? Que é uma questão importante que ele levanta aqui. Quer dizer, a gente está vivendo um processo viral de indiscriminação, né? E isso acaba criando uma crise da metáfora, né? E aí ele fala, né? Em nenhum discurso mais pode ser a metáfora do outro,
né? Já que, para que haja metáfora, é preciso que haja campos diferenciais e objetos distintos, né? E aí ele segue falando que estamos vivendo aqui uma espécie de metonímia total, viral por definição ou por indefinição, né? Isso aqui é interessante. E aí ele continua falando do aleatório, do insano, e essa discussão que o Baudrillard está levando. E aí ele finaliza o livro, né, com uma das frases mais bacanas aqui que eu conheço, já citei muito isso em sala de aula, nos meus textos também, e ele diz, né, na 185, o outro é o que me dá a possibilidade de não me repetir ao infinito, né? E a igualdade, de certa forma, é uma repetição ao infinito, né? Então, por isso que essa é uma questão complicada, uma abstração complexa e difícil. Porque se por um lado, no nível ético e moral, ela funciona bem, né, já que ela chama atenção para aquelas pessoas que não são perversas, não são retardados e tal, ela chama atenção para a necessidade de, né, de minimizar desigualdades econômicas, né, e por outro lado, as desigualdades sociais de maneira geral. Por outro lado, ela carrega essa ideia de igualdade, esse problema que é a criação de um efeito cognitivo contraproducente, né? Então, quer dizer, a diferença começa a perder a visibilidade e a gente acaba numa espécie de atoleiro de homologia, que é uma discussão aqui do Jameson nesse livro aqui, tá? Então, vocês veem como é que é uma questão difícil, né? Não é uma questão tão simples assim. Para além disso, uma outra coisa que dificulta, que torna também essa ideia complexa, é a questão da pluralidade, né? Porque nós vivemos uma época em que o mundo vai buscando, ao mesmo tempo, minimizar desigualdades econômicas e sociais, né? Ou seja, estado de bem-estar social, serviços públicos de qualidade, etc. e tal, inclusive melhoria de renda para as pessoas. E quando eu estou falando isso, são as pessoas bacanas, né? As pessoas civilizadas, não a direita brasileira, Bolsonaro, Paulo Guedes, a gente não está nem aí para isso, né? Eles são neoliberais, e aí vale inclusive um comentário aqui, né, que eu anotei aqui para deixar com vocês. O neoliberalismo é o oposto da ideia de humanidade, na verdade, né? Porque é uma abstração que não inclui e não gera empatia, né? A única abstração simplória do neoliberalismo é o indivíduo isolado, né? É o self-made man, né? O homem que se faz por si mesmo, né? E isso não gera empatia, não gera política, na verdade, né? Então, da direita não dá para esperar nada relacionado a isso aí, humanidade, né? Igualdade, nada disso, né? Igualdade enquanto abstração complexa e não enquanto algo da ordem da essência, né? Mas, enfim, o fato é esse. Então, essa ideia da pluralidade, para além dessa questão que eu estou falando aqui, né, dificulta isso. Porque a gente está vivendo um mundo no qual, né, existe uma parcela da população e do mundo civilizado que segue buscando diminuir as desigualdades econômicas e sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo mundo civilizado se confronta com essa questão complexa, né? Que é a questão da pluralidade, né? E aí cito aqui de novo 2 livros que eu já falei várias vezes deles aqui, o livro do Mia Couto, E se Obama Fosse Africano, tá? E aí um trecho que eu cito bastante aqui é esse da página 24, né? Ele fala: o que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. Esse idioma, na discussão que a gente está levantando hoje aqui, esse idioma que nos crie raiz e lugar, ou que, né, essa língua que nos faça ser mundo, é essa ideia, uma delas, né, é essa ideia de humanidade como uma abstração complexa, né, que inclua todo mundo, né? Obviamente com a impossibilidade radical disso, né? É uma espécie de horizonte mesmo que você coloca ali para servir como um norte poético, né? Que você sabe que não vai alcançar nunca, mas que ele tem que ficar ali como uma visada que alerte para os excessos, né? Da parte mais próxima aqui da gente, né? Então, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta, e isso que o Mia Couto está levantando é um problema, né? Porque se por um lado, né,
a gente precisa chegar, né, nessa língua de mundo, né, a gente também não pode ignorar a pluralidade radical, né, que são as diferenças. Essa é a grande questão, né? E quem fala disso também é o Agamben, tá? Nesse texto aqui, que ele fala das línguas ciganas, né? Ou melhor, das línguas, das gírias, né? A língua como gíria, e dos povos como ciganos, tá bom? E para finalizar ainda esse comentário aqui, pessoal, uma outra forma de perceber essa... Tem mais duas formas aqui de perceber, né? 3 formas de perceber essa dificuldade, tá? Uma delas é apresentada aqui no Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tá? Que é esse romance bacana aqui, que eu li ano passado. Já fiz vídeo sobre ele aqui também no canal. E aí na página 61 aqui tem um trecho bacana, né? No qual ele fala sobre preservar o avesso, né? E aí ele diz, é um pai falando com um filho, né? E ele diz, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo, né? E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem que preservar algo que não se encaixa nisso. Entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, né? E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Para vocês verem a complexidade, né? Porque nós somos diferenças em conexão com outras diferenças, mas ao mesmo tempo carregando singularidades que não existem em ninguém, né? E essa ideia aqui não tem a ver com o self-made man, né, dos neoliberais, que é outra coisa, que é uma bobagem que não se sustenta. Essa ideia aqui tem a ver com o respeito ao espaço radicalmente outro do outro, né? Coisa que os perversos, por exemplo, não têm. Essa gentalha nojenta que está me perturbando aí, não existe isso na cabeça deles, né? Então, pessoal, mais um ponto de complexidade dessa questão levantada pelo Pondé lá, e que é uma questão do Ocidente, né, de maneira geral. Mais uma forma da gente entender isso é a partir dos gêmeos, né? Os gêmeos, né, que são essas figuras curiosas, porque são muito parecidos fisicamente, mas que carregam diferenças ali, que são as diferenças dessa singularidade ponderada pelo Jefferson Tenório, né? Uma forma de entrar em contato com isso na literatura é esse romance aqui da Tatiana Salem Levi, chamado Dois Rios, tá? Eu já li isso aqui tem mais de 10 anos, é um romance interessante, e são 2 irmãos gêmeos, tá? Um cara e uma mulher, né? E eles têm uma conexão com uma outra mulher lá e tal, e isso ela vai narrando a perspectiva dos dois, né? Durante o romance, tá? E aí aqui na orelha tá, né? A mesma mulher cruza os caminhos de Joana e Antônio, irmãos gêmeos que dividem uma perda do passado e um segredo contido nas ondas da Ilha Grande. Então é interessante para ver porque isso aqui também é uma discussão que remete, um exemplo, né, que remete a essa discussão da igualdade, né? Os gêmeos são uma ótima forma de entender a complexidade dessa questão, na medida em que, mesmo sendo muito parecidos fisicamente, eles carregam ali essa singularidade, essa diferença radical que é dos indivíduos, né, entre si, tá? E por último, ainda em relação a essa questão, né, da complexidade da ideia de igualdade, a gente pode perceber isso fazendo uma conexão com 2 temas que são contemporâneos. Por exemplo, o orientalismo, que o Edvard Said questiona aqui nesse livro, muito interessante. Eu não li o livro inteiro, quero ler ele todo aqui, mas, enfim, eu já conheço mais ou menos a ideia. O orientalismo é a forma como o Ocidente constrói uma visão sobre o Oriente, que para os orientais é equivocada, né? E ele tem uma descendência árabe lá, então ele está ponderando isso aqui nesse livro. Então, para vocês verem como é que, né, a diferença ela acarreta a perspectiva, né? O Ocidente entende o Oriente de uma forma, o Oriente se entende de outra. E o Ocidente se entende de uma forma e o Oriente entende o Ocidente de outra, né? E essa própria distinção entre Ocidente e Oriente, né, ela é abstrata, ela é uma abstração complexa, porque o mundo até é redondo, o universo é infinito, então isso não faz muito sentido num âmbito mais amplo, né? Mas ao mesmo tempo isso existe, isso é uma questão política e do mundo, então tem que ser ponderada. Aqui no nível da diferença, né? Da diferença dos povos, tá? Da perspectiva de mundo, né?
E existe um outro tema contemporâneo que também, de certa forma, exercita isso, apresenta isso aí, que é a questão do lugar de fala, né? O lugar de fala, de certa forma, ele tem uma série de problemas ali, né? Já falei disso aqui em outro vídeo, mas ele também me parece, hoje eu refleti sobre isso, né? Ele me parece uma certa defesa da diferença diante de um certo avanço dessa homologia meio alienante que o Baudrillard está discutindo ali no livro dele, né? Quer dizer, algumas pessoas estão dizendo, pô, né, esse negócio que todo mundo é igual, olha só, eu tenho um lugar aqui, tá, que é o de perceber que, como é que não é igual. Aqui, 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 entendeu? Então, quer dizer, isso é um certo efeito ali, que é uma dialética, né, entre essas posições complexas aí do mundo contemporâneo, né? Então, para vocês verem como é uma questão difícil, tá? E aí, pessoal, vamos finalizar aqui falando sobre, né, tem ainda a questão do índice Gini, né, que é também uma questão importante. O Thomas Piketty tem um estudo sobre isso, e ele publicou um texto aqui, tem um texto dele publicado no Brasil, no site do Outras Palavras, que eu vou deixar no link para vocês também, falando sobre essa questão, né, que a gente está tentando diminuir aí no mundo a desigualdade. Agora, a desigualdade econômica parece que ela aumentou nos últimos 30, 40 anos aí no mundo, tá? E aí ele apresenta aqui os índices, né, os países mais desiguais, tá? Vamos ver aqui, e os países menos desiguais. Os países mais desiguais do mundo, né, dos 10 países mais desiguais, 9 são africanos e o 10º é o Brasil, né? E essa desigualdade piorou com o governo Bolsonaro, óbvio, né? Óbvio, quando a direita governa, ela piora a vida das pessoas, é óbvio, né? E os indicadores de desigualdade econômica. E aí os países mais desiguais, né, são a África do Sul, 63, Namíbia, 59,1, quanto mais próximo de 100, mais desigual, quanto mais próximo de 0, menos desigual. Terceiro, Zâmbia, né, o terceiro pior, Zâmbia, com 57,1, e aí vai seguindo o Brasil, é o 7º pior, com 53,3. Né? O Brasil é pior do que a Suazilândia, né, que é um país ali no sul da África, tá? Enfim, em concentração de renda, quer dizer, no índice Gini. E na concentração de renda, estrito senso, o Brasil ainda é pior ainda, ele é o 2º pior. Ele só fica atrás do Catar, tá? No Catar, 1% mais rico tem 29% da renda do país. No Brasil, 28,3%. É o 2º pior em desigualdade econômica, em concentração de renda. E os países melhores, né, da lista, tá? Dos 10 melhores países da lista, os 10 estão na Europa, né? O que significa que a gente tem que olhar para eles nessa perspectiva aqui, né? O que eles estão fazendo para gerar essa realidade aqui de uma desigualdade econômica menor, né? A Eslovênia, né, o país do Zizek, do filósofo, é o país menos desigual do mundo, está com 24,2 no Gini. A República Tcheca, 24,9, Eslováquia, 25,2, Bielorrússia, 25,2, Moldávia, 25,7, daí vai Ucrânia, Islândia, Noruega, Finlândia e Bélgica, tá? Enfim, pessoal, e aí é isso, né? Então, para finalizar, a gente, né, traz aqui essa questão. A igualdade é um tema difícil, é um tema complexo. Eu até separei outras coisas para falar aqui sobre isso. Inclusive no conceito de igualdade, né, na ideia, na palavra, ali você percebe quando você lê os sinônimos, que os sinônimos apresentam essa dificuldade também, né? Idêntico, semelhante, equivalente, são palavras que significam coisas diferentes e degraus diferentes nesse caminho de civilidade aí que o Ocidente vem percorrendo em busca dessa, enfim, dessa utopia, né, que é sempre impossível, mas que é algo que norteia ali minimamente esses debates e essas políticas, né, feitas para minimizar essas coisas. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente vai continuar falando disso em outros vídeos aqui, enquanto essa gentalha nojenta não destruir tudo, né? E, enfim, o tema do vídeo de hoje foi esse, tá bom? A gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui!